Com a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos iniciando agora a nossa escola bíblica e, como estamos iniciando, eu convido a todos para nós fazermos uma oração ao nosso Senhor Jesus. Então, vamos orar e buscar o Senhor nosso Deus. Amado e eterno Pai, nós engrandecemos o Teu nome e Te louvamos pela Tua graça, pela Tua justiça e grande misericórdia. Que o Senhor opere em nossas vidas e que a cada dia venha orientar e dirigir os nossos passos. Que a Tua graça, que o Teu perdão esteja sobre cada um de nós. E nos permita, nesta manhã, estudar mais uma vez as Escrituras Sagradas. Assim amplia o nosso conhecimento e aumenta cada vez mais o nosso entendimento, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos aqui, trata-se da escola bíblica. Estamos iniciando agora mais um projeto, Escola Bíblica Online. A partir de então, estará sendo exibido através do YouTube, onde todas as pessoas poderão acompanhar. Sempre nesses estudos, nesse ano, nós estamos iniciando com um texto. Nós dividimos o estudo de Gênesis em 4 partes. Primeira parte, segunda, terceira e quarta parte de Gênesis. A primeira parte nós estudamos de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 12. Na segunda parte, nós estudamos do capítulo 13 até o capítulo 25. Agora, estaremos estudando do capítulo 26 até o 38. A parte 4, no quarto trimestre desse ano, estaremos dando continuidade até finalizar o livro de Gênesis. Um texto que a gente utiliza sempre na abertura desses estudos muito se fala sobre como se deu o início da humanidade com as suas respectivas civilizações. Por mais que os historiadores e arqueólogos busquem sempre novas respostas diante de várias descobertas, é notável também que tais descobertas apenas reafirmam os registros do livro de Gênesis. Então, através desse pensamento, a gente trilha nos nossos estudos. Então, louvado seja o Senhor. Aqui nós estamos apresentando aí a capa da nossa revista, a revista Fundamentos da Fé, destinado para jovens e adultos, terceiro trimestre de 2020. Estamos na 35ª edição, num projeto que se iniciou em janeiro de 2012. Estamos estudando agora Gênesis, parte 3. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5. Lição de número 5, estaremos fazendo análise de Apocalipse, capítulo 30. É a parte que nós estaremos estudando nesse dia. Então vamos lá para a leitura. Como sempre fazemos, no início a gente lê o capítulo inteiro e vamos fazer agora. Eu convido a todos, peguem suas Bíblias. Alguns utilizam Bíblia digitais, não tem nenhum problema com relação a isso. Mas vamos lá fazer a leitura. Hoje também estarei utilizando aqui a Bíblia também em formato digital. Então, Gênesis 30, nós vamos ler aqui a tradução revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. Começa assim. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse:
estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse, eis aqui minha serva Bila, entra a ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, Leia, que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia, vem uma turba, e chamou seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia, para a minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurado. E chamou seu nome Azer. E foi Rubem nos dias da saga do trigo, e chamou e achou mandrágoras no campo, e trouxe a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia, ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse, é já pouco que haja tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse, a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu e teve um quinto filho. Então disse Leia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou seu nome Issacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia, Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Labão faz um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais, determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse, tu sabes como tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto.
Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres o meu salário e estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros ser-me-á por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos de seus filhos. E pôs-se 3 dias no caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava os restos dos rebanhos de Labão. A maneira como Jacó se pagou de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de eveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que as varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos, nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E recebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre os rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punham Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Oremos ao Senhor Jesus por esta leitura. Amado e eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade que temos de estudar este capítulo. Que o Senhor nos abençoe e nos permita conhecer um pouco mais a respeito desta parte da Escritura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja Deus. A gente vai dar prosseguimento, analisando agora Gênesis 30. Nós vamos agora para a introdução, né? A gente vai fazer uma análise primeira aqui de uma forma geral do capítulo, né? A introdução ela vai abordar de forma geral o que é que a gente vai encontrar, o que é que a gente vai estudar nesse capítulo. Então vejamos aqui. Neste capítulo, nós temos o registro do aumento da família de Jacó, com 8 filhos ao todo. Dan e Naphtali, gerados com Bila, a serva de Raquel. Gade e Azé, gerados com Zilpa, a serva de Leia. Issacar, Zebulon e Diná, através de Leia. E José, através de Raquel. Há vários detalhes descrevendo as circunstâncias em que estes filhos de Jacó foram gerados. Não para imitação, mas para advertência. As escrituras não foram produzidas por Deus para instruir cientistas, não. Nem mesmo governantes ou estadistas sobre os princípios de política. Mas sim para todas as pessoas, até mesmo as piores pessoas, para dirigirem suas vidas e famílias. E delas aprendemos que, mesmo na vida daqueles que trazem as promessas de bênção de Deus,
é possível passar por sérios entraves e dificuldades, especialmente quando suas vidas não são governadas pelos princípios estabelecidos por ele, né? Ou seja, aqui a gente vai aprender algumas questões com relação à vida da família de Jacó, ou seja, a estrutura da família de Jacó, e vamos aprender, inclusive, que alguns erros registrados na família de Jacó, esses registros, eles foram e são necessários justamente para que a gente possa perceber algumas atitudes também relacionadas com a nossa vida. Então vamos lá, né? Vamos ao estudo. A nossa revista, como sempre, está dividida em 3 tópicos. Então a gente vai agora para o primeiro tópico. O nosso primeiro tópico ele vai tratar com relação à vida turbulenta da família de Jacó. Talvez você se questione agora e pergunta assim, mas é um patriarca, né? Um homem de Deus, e a família era turbulenta? Era. É preciso que a gente compreenda que esses patriarcas, esses homens descritos na Bíblia, eram pessoas de carne e osso. Pessoas também que cometiam erro. Pessoas como nós, como a gente, né? A gente sempre tem a mania de transportar essa perspectiva desses homens como se eles fossem seres sobrenaturais. E não é verdade isso. Eles eram pessoas normais que viveram o seu tempo, inclusive com as falhas do seu tempo. Então vamos lá entender como era a família de Jacó. Quem sabe alguns possam chegar a compreender também seus próprios problemas familiares também através disso. Então, o primeiro subtópico, 1.1, as consequências de suas escolhas. Será que as escolhas trazem consequências? Lógico que sim. Vamos ver aqui. Aqui nós temos o registro da família de um homem que não seguiu os passos de seu pai e que ficou envolvido nas circunstâncias. Apesar da bondade e misericórdia de Deus, estaremos sobre a sua vida, ou seja, estudaremos, era para colocar aqui, e aprenderemos, por exemplo, como vieram a ser formados, né? E como foram gerados os seus filhos. E que as condições em que eles foram gerados, a gente vai ver também que houve conturbação, ou seja, foi um período muito conturbado, esse período do nascimento aqui dos filhos de Jacó. E isso a gente vai entender que assim, por mais estranho que possa parecer, foi assim que nasceu a nação de Israel. Jacó amava Raquel, mas a sagacidade, né, de Labão, né, que é o engano, né, de Labão, o deixou compromissado com Leia, que era a irmã mais velha. E o seu relacionamento com Raquel recebeu um duro golpe, pois mesmo vindo a se casarem, havia aquela estranha situação que eles teriam que enfrentar. Aquela dura realidade que ele havia se casado primeiro com Leia, ainda que não voluntariamente, mas por ter sido enganado por Labão. Então, já começam os conflitos aí. Então, imagine uma vida dessa, né? Ele tinha que conviver com ambas as esposas. Já foi explicado isso na lição passada, que nós estamos presenciando, estamos estudando aqui um momento da história do mundo e de uma região específica, onde essas questões eram permitidas. Isso não significa dizer que eram corretas, mas que eram permissíveis para aquele momento da história, para aquela cultura, para aquela tradição. Isso não se está dizendo aqui que era um modelo escolhido por Deus, né? E que essas escolhas trouxeram, vamos dizer assim, sérios momentos na vida de Jacó, que foram, na verdade, dores de cabeças. E isso não foi 1 ano ou 2, não. Isso nós estamos falando aqui
de um transcurso da história que demorou muito tempo de conflitos. Mesmo depois dos seus filhos adultos, continuaram esses conflitos. Vamos lá para o subtópico 1.2, os conflitos. Vamos falar um pouquinho sobre eles, como eram. Como ele desprezava Leia em favor de Raquel, ou seja, ele amava Raquel e vivia com Leia por obrigação. Essa era a verdade. Então havia um desprezo por Leia a favor de Raquel. Deus, em sua misericórdia para com Leia, compadecido pela situação em que havia jogado o próprio pai, porque Leia não tinha culpa. Ele não vai culpar ela por conta da situação dessa. Fez com que ela fosse fecunda, enquanto a sua irmã permanecia estéril. Ou seja, Raquel era estéril, Leia podia ter filhos. Olha só que contraste, né? Aí, Raquel passou a invejar a sua irmã. E a sua infelicidade e discórdia com ela não era tanto pela sua própria esterilidade, não era tanto por isso, quando era pela fertilidade de sua irmã. Ou seja, o descontentamento de Raquel não era porque ela era estéril. Ela se sentia descontente, não era só por ela, mas porque a sua irmã podia ter filhos. Por isso que a Bíblia registra que ela invejou, né? Esse é o motivo da Bíblia ter registrado assim. Como Leia vinha gerando filhos, Raquel não conseguia viver pacificamente com Jacó. Aí começam os conflitos. Ou seja, ela começa a jogar essa culpa para Jacó. Ou seja, Jacó era culpado agora. Raquel não estava considerando que era Deus quem estava fazendo a diferença. Ou seja, o que é que ela não considerava? Que o controle não estava nas mãos de Jacó. O controle estava, na verdade, nas mãos de Deus. E havia um propósito. Lá adiante, provavelmente não nessa lição aqui, mas numa lição futura, a gente vai entender que o propósito era muito maior do que a gente pode imaginar nesse momento aqui. Mas a gente vai entender mais à frente. Nesse caso, a sua irmã estava sendo preferida antes dela. Olha só a cabeça, né? Contudo, em outras coisas ela tinha vantagem, porém ela não via dessa forma. Qual era a vantagem que ela tinha? Ela tinha um amor do seu marido incondicional. Jacó amava Raquel, independente dela ter filho ou não, mas só que ela não entendia assim. Ela achava que Jacó havia deixado de amá-la, ela não era mais amada por seu marido, né? O outro dilema, ela achava que havia perdido a preferência do seu marido, porque Leia lhe dava filhos. E ela começou a colocar, encher a cabeça dela disso aí, né? E aí, logicamente, nascem os conflitos. Coisas que não existiam entre eles começaram a nascer. Continuando. 1.3. A angústia no coração de Raquel. Vamos tentar entender um pouquinho também. A gente está falando aqui de Raquel, né, das inseguranças, da inveja, mas vamos tentar entender um pouquinho ela também, né? Provavelmente, é muito provável que qualquer mulher, nas condições em que ela estava, é muito provável que fosse pensar o mesmo. E não há... Ou seja, as chances de pensar a mesma coisa é muito grande, né? É aquela história, né? Quem está de fora pode pensar de outro meio, mas quem está numa situação como essa, então imagine, ela e a irmã, primeiramente, o pai dela, foi Labão, enganou todo mundo, enganou elas e enganou Jacó, já começa por aí. Depois, ter que conviver, ser casada com o marido que é o marido da irmã. Depois, a irmã pode ter filho, mas ela não pode. E é claro que vai gerar uma série de dúvidas dentro dessa pessoa. Isso é normal. Então, Deus é bom para qualquer um dos nossos semelhantes. Isso é fato. Mas Raquel não conseguia enxergar. Para ela, Deus estava sendo mal com ela. Por causa da cegueira, da inveja. A inveja, ela cega a pessoa. Ela não consegue enxergar mais nada. Infelizmente, tem muitas pessoas que se deixam
ser conduzidas, né, por esse vil sentimento da inveja. E que também era alvo, né, da bondade de Deus. Assim, ela passou a sentir que o não ter filhos era o mesmo que estar morta. Olha só o que ela passou a pensar. Ela disse, olha, me dá filhos, senão eu morro. Olha só o sentimento dela. Para ela, era assim, pronto, se eu não tiver filhos, eu não vou viver, eu não estou vivendo. Né? Esse era o pensamento dela. Bem, uma porção de pessoas hoje pode discordar de Raquel, mas a gente tem que aprender o seguinte, a gente tem que respeitar, porque esse é o pensamento dela. Primeiro, porque ela não vivia na nossa época, nem na nossa cultura. Logicamente, se ela vivesse na nossa época, nós estamos no século XXI, e principalmente se ela vivesse na nossa forma de cultura, na nossa tradição cultural, para ela não seria nenhum problema. Eu não vou ter filho e pronto, acabou. Qual o problema nisso? Ela poderia viver assim, sem nenhum problema. Alguém vê problema nisso? Alguns. Mas, de uma forma geral e uma forma racional, não há nenhum problema nisso. Só que nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de uma época totalmente diferente da nossa, em que a mulher só era vista ou só era percebida se ela tivesse filhos. Então, se ela não teve filhos, era como se ela... Primeiro, a gente já viu em lições anteriores que as mulheres não eram contadas na genealogia. A gente viu isso, né? A gente estudou isso e foi explicado por quê. Por que as mulheres não eram contadas na genealogia? A gente explicou. Então, qual era a chance de uma mulher entrar numa linhagem familiar? Era tendo filho. Então, se a mulher não tivesse filho, ela nunca iria entrar. É como se ela não entrasse para a história. Ou seja, é como se ela nascesse, crescesse, mas não existisse. Não é complicado? Então, para hoje, século XXI, talvez, na nossa forma mais prática de viver do que aquele período, nos leve a pensar, ora, mas que mulher gananciosa, que mulher... Né? Esse seria um pré-julgamento complicado, perigoso e errado da nossa parte. Então, vamos lá. O coração dela estava tomado de inveja, amargurada. Ou seja, o coração dela estava cheio de amargura. Aquela inveja provinha de amargura do coração dela, coração de Raquel. E chegou a tal ponto que ela se determinou a ter filhos de Jacó através da sua serva Bila. Olha só que humilhação. Ter filhos através de uma criada, né? Eu estou evitando aqui usar o termo escrava, mas era o termo apropriado para aquele tempo. Eu estou evitando aqui. A Bíblia, inclusive, depois, com o passar do tempo, nas traduções melhoradas, trocou esse termo e preferiu-se usar o termo serva, se bem que tem o mesmo valor, né? E eu estou trocando o termo aqui, nem usando escrava, nem serva, estou trocando aqui para criada, que é para dar uma amenizada. Mas o termo mesmo era esse, né? Então, ela passou a ter filhos através da criada, Bila. E a prova dessa contenção com Leia está nos nomes que ela deu aos 2 filhos que nasceram de Bila, né? O primeiro ela chamou Dan, que significa julgamento. Ou seja, tinha uma briga entre elas? Sim. O conflito era claro. Cada vez que uma tinha um filho, botava um nome justamente dentro dessa disputa. Porque entendia que Deus havia julgado a sua causa. Isso está lá no versículo 6. E o segundo ela chamou de Naphtali, que significa luta. Né? O nome Naphtali quer dizer luta. Então, olha só, o primeiro ela diz, ó, Deus está julgando a minha causa. E o segundo, ela queria dizer o seguinte, olha, Deus está lutando por mim. É o que ela queria dizer. Não é interessante essas coisas todas? Pois entendia que havia lutado com sua irmã e havia agora prevalecido. Pronto, agora eu prevaleci. Agora eu me sinto bem. Né? Olha só como a pessoa se conforta, né, com certas
Nós estamos falando aqui de Raquel, né? Uma matriarca, né? Então, o outro tópico, vamos agora para o segundo tópico, uma família envolta em conflito. Vocês entendem isso? Era isso que existia. A família de Jacó, havia uma série de conflitos. Novamente eu digo assim, vocês podem estar pensando assim, meu Deus, mas uma família que deu origem, né, a uma nação tão importante para a história do mundo, para a história bíblica, e era assim, era. Sabe por que era assim? Para a gente entender que nós somos pessoas, que nós somos humanos. Né? Às vezes a gente quer levar as coisas assim, como se as pessoas fossem todo mundo sobrenatural, alguma coisa assim. A gente está entendendo no contexto bíblico, nós estamos estudando patriarcas, e até agora a gente tem focado a nossa argumentação explicando, ó, eles eram pessoas, eles eram gente. Eles cometiam erro. Abraão cometeu erro, Isaac cometeu erro, Jacó cometeu erro, Esaú cometeu erro. E a gente vai ver ao longo que a gente está estudando que eles eram pessoas e estavam vivendo o seu momento, a história, estavam vivendo a sua história. E nós é que estamos estudando a história deles, né? Então, 2.1. As constantes contendas entre os filhos de Jacó. Isso aqui, aí vocês dizem assim, não, mas até na minha família tem, né? Mas se você for imaginar que tem gente que imagina que essas famílias bíblicas não tinham problema, mas tinham e grandes, né? Então vamos lá. Assim havia contenda na casa de Jacó. E nós vemos o tipo de relacionamento que havia entre aqueles irmãos, a ponto de terem vendido José como escravo aos midianitas. Olha só, quando chegar ao ponto dos irmãos vender um irmão, simular a morte desse irmão, aí você diz, meu Deus do céu, quer dizer que esse povo aí foi que deu origem às 12 tribos de Israel, né? Houve muitas lutas e disputas internas entre as tribos, mesmo depois de estabelecidas, cada um em seu território, em Canaã. Ou seja, nós estamos agora nos arremetendo a acontecimentos futuros, ou seja, depois desse período do capítulo 30. Mesmo que depois que esses irmãos cresceram, formaram tribos, continuaram os conflitos, não parou não. Né? Não se podendo dizer delas que chegaram a formar uma unidade federativa harmoniosa. Ou vocês acham que todo o tempo essas tribos foram harmoniosas entre elas? Não é verdade isso. Pelo contrário, teve um momento de acordo e desacordos. Nem como unidade teocrática diante de Deus, ou seja, também entre as tribos houve desacordos com relação à adoração a Deus. Houve um momento em que houve divisão completa, em que uma tribo, uma parte adorava ao Senhor e outra parte não adorava ao Senhor. Né? Como é triste isso. Eles chegaram a guerrear entre si, em algumas ocasiões, quer nos dias dos juízes, quer nos dias dos reis, quando houve guerra entre o reino do norte e o do sul. Certo? Agora dá para entender, quando vocês estiverem lendo, quando estiver estudando, aquelas, por exemplo, quando nós estivermos estudando o livro dos profetas, quando ele mencionar assim, e houve guerra, né, entre o reino do norte e do sul, a gente vai começar a entender o que é isso aí. Ou seja, ali já é as consequências desses conflitos iniciais que aconteceram no meio familiar. Lá na família de Jacó. Aí você vê aqui uma coisa que se estende, inclusive, até hoje, né? Até hoje os conflitos existem. Até hoje existem. 2.2. As consequências de suas discórdias. Será que a discórdia entre as pessoas gera consequências? A gente seria muito ingênuo achar que não, né? Pronto, eu vou discordar de alguém, vou viver em conflito, e isso não vai ter nenhuma consequência futura. Isso não existe, né? Então, vamos lá. Quais foram as consequências? No final, acabou praticamente restando a tribo de Judá. Não foi isso que aconteceu? As tribos foram se separando, até que houve uma separação completa, ficando separado completamente a tribo de Judá. Porque as demais tribos foram dissolvidas
pelas nações depois do cativeiro assírio. Sabiam disso? Qual foi o cativeiro assírio? Foi o cativeiro de 70 anos. Aquele cativeiro, ele pegou as tribos e dissolveu elas. Aí seria como se você dissesse assim, para a gente entender. Alguém hoje surge dizendo assim, eu sou da tribo de Naftali, eu sou da tribo de Aser, né? E isso nós teríamos que dizer para a pessoa sem medo nenhum e dizer para ela, olha, a verdade é que você não sabe exatamente que tribo você é, porque as tribos foram dissolvidas nesse tempo. Houve uma mistura. E qual foi a tribo que foi resguardada? A tribo de Judá. Né? Então, e não chegaram a guardar a identidade nacional, pois acabaram assimilando os costumes das nações para as quais haviam sido espalhadas. Né? Ou seja, essas tribos, além disso, de terem sido dissolvidas, elas também caíram também em outras questões, como na idolatria. Essas tribos acabaram caindo, absorvendo as tradições dos assírios, adorando a Baal, enfim, caíram na idolatria. Toda esta semente de contendas, de discórdia, começou a ser plantada nos dias do próprio Jacó, pela forma como construiu e dirigiu a sua família. Ou seja, Jacó teve erro nisso? É provável que sim. Por quê? Porque ele era o pai. Então vamos dizer assim, esses erros já começam lá na casa dele, quando ele engana o seu irmão. Esses erros continuam quando o seu sogro também engana ele. Lá na frente ele também engana o sogro, para tornar o rebanho dele maior. Ou seja, essa série de coisas, de escolhas, geraram futuramente problemas que se arrastou durante todo o tempo. Né? E lhes ensinou, ele lhes ensinou os preceitos do Senhor, mas não podiam ter paz em casa pelas razões anteriormente apontadas. Ora, havia conflito também entre as mães. Jacó tinha duas esposas, Leia e Raquel. E tinha duas concubinas, Bila e Zilpa. Então, 4 mulheres. Então, imagine o conflito numa casa dessa. Imagine um filho, por exemplo, um dizia, eu sou filho de Bila, outro eu sou filho de Zilpa, outro sou filho de Raquel, eu sou filho de Leia. Imagine o conflito. Vocês acham que havia uma harmonia? Não havia. Eu acredito até que quando a gente diz assim, Jacó era culpado, mas é no sentido que uma administração dessa era praticamente impraticável. Se você for pensar nisso, a gente vai ver, inclusive, um acontecimento ainda muito horrível, mais na frente, com um dos filhos de Jacó. O próprio filho. A gente vai entender isso lá na frente. É um acontecimento horrível no meio da família, em que Jacó teve que cobrir. Era um erro, sim mesmo, horrível, né, de um filho, mas Jacó simplesmente teve que cobrir aquele erro. Cobrir aquilo dali. Ou seja, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Aí você diz assim, mas por que ele fez isso? Eu acredito que isso aconteceu porque era filho. E como ele já era idoso, ele não quis levar aquilo em consideração. Porque toda a história familiar poderia ter terminado de uma forma trágica. Se as ações de Jacó não tivessem sido aquelas. Poderia ter sido uma tragédia na família de Jacó. Então, o outro ponto, 2.3, as consequências do engano. Eu enganei hoje, enganei amanhã, enganei depois, não vai ter consequência? Tem. Tem muita gente, por exemplo, que comete um engano ou crime e aquilo dali se torna rotina. Deu certo hoje, deu certo amanhã, vai dar certo depois. Mas vai chegar um momento em que não vai mais dar certo. O problema é que quando a pessoa está envolta nisso, ela não considera que em algum momento vai dar errado. Ela não considera isso. Então vamos lá. Leia
esteve efetivamente em contenda com Raquel, porque lutou com as mesmas armas de sua irmã, pois determinou dar também sua serva Zilpa a Jacó, para se promover de outros filhos por meio dela, já que não conseguia mais engravidar. E não queria que Raquel ficasse em vantagem. Olha só, a velha disputa, não? Vantagem de quê? A gente pode perguntar assim, qual era a vantagem mesmo? Mas como a gente está falando de um momento cultural, né, de um momento histórico, havia sim essa disputa. Relações extraconjugais, casamentos em julgo desigual, poligamia e tudo mais que fuja do padrão sábio divino de que o homem tenha uma só mulher e lhe seja fiel por toda a vida. Não poderá permitir que haja aquela paz a que Deus nos tenha chamado. Não é? O que é que está querendo dizer aqui? Olha, a partir do momento em que o homem, por opção, por escolha, ele escolhe um outro padrão, ele tem que estar preparado o quê? Para as consequências. Porque, veja só, nesse cenário que a gente está descrevendo aqui, era duas esposas, duas concubinas, não tem como ter paz. Vocês acham que ia ter paz? Tem. Primeiro, essas mulheres, elas não concordavam entre elas. Já é o primeiro ponto. Depois, elas também não teriam acordo com ele. E os filhos também não teriam acordo entre si. E, logicamente, aparecem, então, os conflitos. E aí a gente é levado a nos lembrar de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, que trata sobre as orientações e os aconselhamentos do apóstolo Paulo. Vamos lá para o tópico 3, né? Nós vamos para o último tópico que trata sobre a geração de Jacó. A geração de Jacó, que é o tópico 3.1. 3.1, a luta entre o orgulho carnal e os limites que Deus estabeleceu. Por exemplo, o nosso orgulho carnal, ele é ilimitado ou tem um limite? Obviamente tem um limite, né? Deus pôs limites sobre isso. Vamos lá. É possível ter a edificação da casa pelo Senhor, se tudo não for feito dentro dos limites que ele próprio estabeleceu, né? Ou seja, é impossível ter a edificação da casa pelo Senhor se as pessoas não seguirem aqueles limites que o Senhor estabeleceu. Quando Zilpa concebeu de Jacó a Gade e a Zé, Leia deu a este último esse nome, Azé, que significa feliz. Por ter ela julgado por seus vizinhos, ter julgado que seus vizinhos chamariam de abençoado. Quem julgou isso foi ela. Pronto, agora os meus vizinhos vão olhar para mim e vão dizer, que mulher abençoada. Né? Aí pôs o nome no filho de Azé, que quer dizer feliz. Ora, isso não passa de um orgulho carnal, que não se sustenta diante daquela verdadeira alegria, que está não em posses, conquistas, filhos, mas numa vida reta diante do Senhor. Ou seja, Leia queria ser conhecida dentro daquela disputa como a vencedora, né? Havia uma disputa entre elas, Leia e Raquel. Estavam disputando nitidamente. Raquel já tinha filhos, mas ela de repente disse, olha, minha irmã não vai ficar na minha frente. Ela já teve esses filhos aí fez com que a sua serva, Zilpa, também tivesse filhos no lugar dela. Quer dizer, nós vemos aí uma luta carnal, perigosa, e que trouxeram grandes conflitos. 3.2. Os acordos sem razão. Será que a gente pode fazer acordo sem razão, sem sentido? Sim. Através dos caprichos e vaidades humanas. Né? Os caprichos de vaidade daquela contenda
chegaram a tal ponto que Raquel cedeu sua vez de coabitar com Jacó e Léia. Olha só que coisa, né? Por uma simples troca deste direito pelas mandrágoras, que havia cobiçado de Rubem, filho de Léia. Vocês já viram que absurdo? Né? Absurdo. Simplesmente pela troca de algo que Rubem havia colhido no campo, havia trazido para casa, a qual houve ali entre elas aquele acordo, e que é algo descrito na Bíblia que, de certa forma, é vergonhoso, né? Deste encontro nasceu a Léia, né? Que a Raquel trocou, disse, olha, pois então por isso hoje tu vai se deitar com o meu marido. Olha só. E desse encontro nasceu a Léia Issacar. E ela concebeu ainda de Jacó outro filho, e lhe deu o nome de Zebulon. E finalmente uma filha, a quem deu o nome de Diná. De todo este mal, Deus tirou o bem. Porque foi com estas pessoas que ele veio a formar a nação de Israel. Ou seja, por mais conflituoso ou conflituosa que seja essa história que a gente está descrevendo, que a gente está analisando aqui, foi dessas pessoas que nasceu a nação de Israel. É importante também que se destaque aqui que Jacó teve uma filha, né? Uma filha, que foi Diná. E Diná nasceu justamente de Léia, né? Foi a filha que Jacó teve. Aí você diz assim, e por que não tem a tribo de Diná? Né? Então vamos lá, é assim, Jacó teve 12 filhos e uma filha, certo? Existe 12 tribos de Israel e não existe a tribo de Diná, não existe, certo? A gente pode elaborar agora vários tipos de argumentação e dizer meio mundo de coisa, e, né, falar muita coisa aqui. Tudo bem, nós estamos no século XXI. Só que nós estamos analisando um registro histórico que foi escrito há muito tempo atrás. E naquele tempo, por tradição, era assim que se contava, era assim que procedia na sociedade. Talvez, se fosse no século XXI, e se fosse também em outra parte do mundo, os padrões provavelmente poderiam se seguir de outra forma, poderiam ser outros, né? Nós não estamos aqui questionando sobre isso, nós não estamos aqui apontando nada disso. Nós estamos fazendo aqui uma análise do capítulo 30. E nós não podemos fazer análise do capítulo 30 sem falar sobre isso, né? Ok? Continuando aqui. Quando o Senhor tornou Raquel fecunda, ou seja, até então, Raquel nunca tinha tido filho dela mesma, né? Porque os primeiros filhos foram através da serva. Mas houve um momento que Deus, pronto, agora ela vai ter filhos. Tornou ela fecunda. Ela veio a gerar aquele que seria grande. Vocês estão vendo aqui a significação dela ser estéril? Né? Está começando a entender agora, né? Então, quando ela tem o seu primeiro filho, olha só o primeiro filho que ela tem. Ela teve justamente aquele que seria grande diante de Deus e dos homens, que foi, a saber, José. Foi aquele que se tornou governador no Egito. Foi aquele que fez com que todos os seus irmãos invejassem ele, né? Se ela não teve muitos filhos, ela concebeu um. Só esse aí já valia por muitos. Vocês estão vendo como as coisas que Deus faz é muito interessante, né? Enquanto a outra teve vários filhos, ela teve um, mas esse um que ela teve valia e governou sobre todos os outros. Estão vendo como é muito interessante essas questões? Então, continuando aqui. 3.3. A prefiguração do retorno à Terra Prometida. Ou seja, o que a gente vai ver agora, na análise do capítulo 30 de Gênesis, é que, de certa forma, de certa maneira, Gênesis 30 ele faz uma prefiguração, ou seja, ele é como se esse acontecimento
fosse um acontecimento profético do que ocorreria mais à frente com todo o povo hebreu. Vamos analisar aqui para a gente entender. Tendo sido formada a família de Jacó em Harã, em quase sua totalidade, pois ele viria ainda a ser pai de Benjamim. Benjamim ainda não apareceu aqui nessa história, certo? Mas na frente a gente vai entender a questão aí do nascimento de Benjamim, filho de Raquel. Deus começou a movê-lo para tornar Canaã, como lhe havia prometido em Betel, que depois de ter estado em Harã, o traria de volta para a terra das peregrinações de seus pais, que ele daria a sua descendência por herança. Essa foi a promessa que Deus fez. Jacó não seria para sempre empregado de Labão. Ele trabalharia para a prosperidade da sua própria casa, e não mais para a de terceiros. Assim como Labão havia conhecido que Deus lhe havia feito prosperar por amor de Jacó. Ele queria retê-lo por simples interesse egoísta. Ou seja, Labão não estava preocupado, olha aqui meu genro, como eu amo meu genro, como eu amo as minhas filhas. A preocupação dele era o seguinte, olha, eu tenho percebido que esse rapaz faz com que as minhas posses cresçam e prosperem. Então, por isso que eu quero ele aqui, né? Não era por sentimento de amor, de paternidade, não era nada disso, não, era interesse egoísta. Aliás, desde quando a gente vê Labão, lá na história ainda, bem no começo de tudo, quando a gente começa a estudar sobre a história de Isaac, e quando aparece ali o irmão de Rebeca, que é esse Labão, a gente já começa a ver que é um sujeito extremamente egoísta. E foi assim até o final do seu dia. Era extremamente egoísta, né? Interesseiro, tudo. Ele não estava interessado no bem e na prosperidade de Jacó. Ele estava preocupado só no bem dele, na prosperidade dele. Mas nos seus próprios, né, seus próprios interesses. Será que existe pessoas assim até hoje? Parece que grande parte dos políticos são Labão, né? Parece que se a gente jogar assim e peneirar cai pouca coisa, o resto tudo é Labão. Assim ele tentou pressioná-lo a continuar o seu serviço, sendo explorado por ele, como estava sendo todos aqueles anos. Vocês lembram que na lição anterior, a gente estudou que durante 7 anos ele trabalhou sem receber nada. Depois trabalhou mais 7. E Labão se aproveitando disso. E Labão percebeu que as mãos, os trabalhos de Jacó prosperavam. Tudo prosperava na mão de Jacó. E aí o interesse dele. Certamente existe muita gente assim. Que pena, né? Que existe. Vamos lá para as nossas conclusões aqui. Conclusão. A gente fez aqui um tipo de abordagem. Não impede que as pessoas possam estudar depois e observar outros tipos de abordagem. A abordagem que a gente fez, deu para perceber que a gente sempre estava conduzindo em um só sentido de abordagem, que era a questão familiar, né? Os conflitos, os problemas que envolviam a família de Jacó. Mas, é claro, existe outras abordagens que pode ser descoberta também em Gênesis 30. Vamos aqui. Nós estamos narrando aqui um trecho de mais ou menos 21 anos, né? Então, por 21 anos, Jacó, o usurpador, viveu com o trapaceiro Labão. Deus certamente estava ensinando a Jacó o mal do engano e da fraude. Eu só enganei hoje, enganei amanhã, fui fraudulento hoje, fui fraudulento amanhã e pronto. Vou me dar bem o tempo inteiro? Não, vai chegar um momento que tudo vai dar errado. Jacó estava provando do engano que ele fez com seu irmão. Ou seja, ele estava pagando o engano que ele produziu. Foi isso que aconteceu com Jacó. Porém,
ou seja, existem algumas coisas positivas na vida dele que devem ser ditas. Quais são? Primeiro ponto. Ele era diligente em seu trabalho, e Deus o abençoou por isso. O que é ser diligente? Jacó, percebeu-se que Jacó era um homem extremamente aplicado e muito inteligente, né? Porque quando a gente está fazendo a leitura bíblica, a gente acha assim, pronto, era tipo assim um bicho do mato, um homem assim que tira isso da mente, porque não é verdade. Jacó percebeu-se logo de início que era um homem extremamente inteligente, habilidoso e era proativo. Vocês veem que quando ele chega lá no poço, onde ele pela primeira vez encontra a Raquel, os homens estavam lá esperando chegar outros rebanhos, outros pastores para poder remover a pedra, né? Quando Raquel chega, ele olhou para o povo assim, todo mundo parado, ele foi lá, ele mesmo removeu a pedra sozinho, ele não ficou esperando. Ele não era um tipo de homem que ficava esperando, ele não esperava por ninguém. Então, quando ele tinha que fazer algo, ele faria e pronto. Fazia e pronto. Quando Labão propôs a ele o trabalho, imediatamente ele já tinha ideia. Ou seja, aquela ideia que ele disse para Labão significa dizer que ao longo do tempo ele já tinha amadurecido ela, ele já estava preparado para uma pergunta igual àquela. Isso significa dizer que era um homem extremamente diligente. Então, se você dirigisse uma pergunta para ele, ele já teria uma resposta. Então, quando Labão propôs algo a ele na mesma hora, ele já tinha a resposta e já tinha a sugestão de como fazer. Ele disse, eu fico assim, mas se tu fizer assim. Imediatamente ele já tinha estratégia. Foi o que tornou o rebanho dele maior do que o rebanho de Labão. E Labão não conseguia acompanhar essa inteligência de Jacó. Ele não conseguia. Labão tentou interferir, pegando o rebanho, tirando. Não adiantou, foi pior. Ele disse, pois pronto, vamos trocar agora. Tu ficava com essas daqui, e eu com essa, vamos trocar, agora inverte. Jacó era esperto, ele ia lá e invertia o processo. Porque ao longo do tempo ele aprendeu a manipulação do processo. Como é que as ovelhas poderiam nascer malhadas ou não? Como elas poderiam nascer de uma forma ou não? Né? E ele aprendeu. Extremamente inteligente. Aí você diz assim, que tipo de tecnologia é essa? Alguém já me perguntou disso. Era bruxaria? Será que isso era bruxaria? Não, não era bruxaria. Tem gente que pensa, meu Deus, Jacó estava fazendo aí artes mágicas, era bruxaria? Não. Na verdade, trata-se de uma técnica aplicada naquele tempo. E aí você diz assim, mas Jacó aprendeu isso sim. Muito interessante. E Labão não sabia. Não sabia o que estava acontecendo, né? Então, continuando aqui. E ele era diligente no trabalho e Deus o abençoou por isso. Labão sabia muito bem que a sua prosperidade era resultado do trabalho de Jacó. Infelizmente, Labão tentou enganá-lo e privá-lo de receber os frutos do seu trabalho. Os planos de Jacó parecem que estavam baseados na simples crença de que Deus o abençoaria. Só isso. Ou seja, enquanto Labão estava preocupado ali com melhorar, prosperar, só com a questão física, né? Se dar bem, já no pensamento de Jacó, ele pensava o seguinte, olha, eu vou trabalhar aqui porque eu sei que Deus vai me abençoar. Só isso que ele pensava. Ou seja, enquanto um raciocinava no sentido de enganar, o outro pensava o seguinte, olha, eu vou fazer meu trabalho e Deus vai me abençoar. E o fato é que Deus realmente abençoava Jacó. A gente vai ver aqui, mais na frente, outros capítulos, que mesmo Jacó, em circunstâncias outras, Deus continuava abençoando ele. Ou seja, onde ele pusesse os seus pés, colocar suas mãos, Deus ia abençoar ele. E pronto. Mesmo que a gente esteja explicando aqui de uma forma simples, assim, para a gente entender, mas era de fato o que acontecia, era isso. Como o rebanho de cores misturadas foi retirado, havia poucas chances dos que estavam para dar cria não poderem ser identificados como sendo dele. Entretanto, Jacó acreditava que Deus poderia fazer com que os animais de cor sólida pudessem gerar animais malhados ou listrados, né? Ou seja, não se tratou também apenas de uma técnica. Ele acreditava. Ele acreditou, pronto, eu vou fazer assim e vai dar certo. Eu acho que você já deve ter encontrado pessoas que dizem assim, olha, vai dar certo.
Eu acredito que vai dar certo. Ou seja, Jacó, neto de Abraão, era um homem também de extrema fé. E são coisas, elementos que a gente aprende em nossas vidas. Então, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a esse momento, todos os que estão acompanhando. Esse vídeo está sendo produzido, no caso, você que vai assistir, né? Mesmo agora ou em outro momento. Foi produzido, né? No caso, se você vê no sentido futuro, na escola bíblica, na congregação na Vila Polônia. O vídeo foi produzido diante da congregação, mesmo que estando só eu aqui aparecendo, no estudo bíblico, e está à disposição na nossa plataforma no YouTube. E que Deus abençoe a todos. Nesse momento a gente vai fazer uma oração, convido a todos vocês para fazermos uma oração ao Senhor e agradecermos a Deus por este momento, em nome de Jesus. Oremos e agradecemos ao Senhor. Se você tiver alguma pergunta, a gente pode responder depois. Embaixo desse vídeo tem um campo de comentário. Você pode deixar o seu comentário, ou concordando ou discordando, não tem nenhum problema com isso, a gente não vai ficar chateado se de repente você não concordar com alguma explicação. E deixe também a sua pergunta. Assim que possível, a gente vê a pergunta, a gente também responde. Então, oremos ao Senhor Jesus. Amado e querido Deus, nós buscamos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Que a tua palavra seja concedida ao coração de todos aqueles que ouvirem. Que a tua presença, poder e misericórdia seja concedido a todos. Abençoa-nos para que, através do que nós aprendemos hoje, possamos usar em nossas vidas para consertar os nossos caminhos, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço esta oportunidade em nome do Senhor Jesus.